Prefeito Luiz Afalon, começar pelo assunto da semana. O corte de árvores nas praças centrais para execução do projeto Novo Centro e a Rua Coberta. A Rua Coberta, isso é um pedido, até para as pessoas entenderem, né? Não vem só da minha cabeça essas coisas. Eu ouço muito a cidade, né? Eu ouço a população. E os comerciantes desta região aqui me dizem o seguinte, é verdade, basta sair daqui. Eu, quando saio 8 horas do gabinete, já saio até com medo, porque não circula ninguém nessa região aqui do centro. Sábados, o comércio é mais lá para baixo, tal, aqui também quase morre. Domingo, então, é morto. E o grande medo deles é o seguinte, olha que o centro de Gravataí vai morrer, como todos, o centro de Porto Alegre, o centro de São Paulo, o centro antigo de São Paulo, quem conhece, morre, se tu não toma nenhuma providência, né? E eles pedem que a gente faça alguma coisa. Eu digo, bom, apareceu a ideia, que já não é de agora, essa Rua Coberta eu concedi, tentei fazer uma concessão lá atrás, ainda no governo do Marco, não apareceu ninguém interessado. E agora, botei o edital na rua de novo, apareceu uma empresa interessada, que opera ruas cobertas no Rio Grande inteiro. E com uma proposta muito bonita, um projeto muito bonito de fazer uma rua coberta no centro. Reuni aqui nesta sala, né, toda a imprensa, a sociedade que gravita em torno do centro aqui, e mostrei o projeto e todo mundo adorou. Na ideia de revitalizar o centro e não deixar morrer. E fazer com que esses comerciantes aqui tenham vida de novo, né? Trazer para cá shows, fazer um festival de teatro, um festival de folclore, exemplo que ocorre lá em Nova Petrópolis, eu estive lá vendo folclore maravilhoso. Ou seja, trazer vida para o centro, né? Então essa é a ideia do novo centro. Por exemplo, este prédio aqui, eu estou saindo daqui a semana que vem, vou lá para a Ubra, né, para o novo centro administrativo de Gravataí. Este prédio aqui, por exemplo, vai ser transformado, eu não sei ainda, né? Vou propor a área da cultura, mas em tese, numa casa de cultura de Gravataí. Então tudo isso está envolvido nesse processo, a mudança no trânsito, né? Para descongestionar o centro aqui e tal. Então a Rua Coberta é isso. Bom, para fazer obras tu tem que desmatar. Vamos lá, eu fiz a conta. Nós vamos tirar 70 árvores daqui. Tu bota 15 novas árvores para cada 70 que nós vamos tirar, dá 1.700, 350, 1.050 árvores novas que nós vamos plantar em algum local da cidade, algumas até aqui na praça mesmo. Eu vou trocar 70 por 1.050. Então, a RFO, que é a troca que a gente faz, que está na lei, ela sempre traz benefícios para a sociedade. Claro que o impacto é ruim, né? Tu olha ali, puxa, tinha umas árvores bonitas, grandes ali e tal. Então o impacto é ruim, mas depois o resultado que isso vai trazer para Gravataí é imenso. Imagina se eu puder revitalizar toda essa área do centro e transformar isso aqui num ponto de encontro da cidade. Hoje é um ponto de desencontro. Tu chega sábado e domingo aqui, é um deserto. Depois das 18, agora no inverno, é um deserto. O comércio aqui da volta quer até sair daqui, já tem gente querendo fechar. Aqui do lado tem a Pernambucanas, e esse dia o gerente me dizia, olha, errei o local. Gravataí aqui no centro é bom de vender, mas aqui é horrível. O cara da farmácia aqui do lado está com ideia de fechar. Olha, eu vou fechar, não tem movimento aqui depois das 18, não tem movimento sábado e domingo. Então essas coisas a gente tem que fazer, tentar revitalizar e manter essa área viva. O impacto é ruim no início, mas depois de pronto, depois de a gente ver o lucro de que isso vai trazer para a cidade em número de árvores, vale a pena fazer. E prefeito... E tudo foi feito dentro da lei, né? Dentro de uma lei que regula. Um replante de árvores, ele não é assim, replanta, as formigas vão lá, comem e morreu, não. Tem um acompanhamento semestral, com fotografias, com acompanhamento de biólogos, morreu uma árvore, replanta. É um processo muito bem feito. Não faltou comunicar melhor no período em que foi apresentado o projeto. Nisso, até na análise que eu fiz no seguinte, me incluo nessa, porque eu vim na coletiva aqui que o senhor apresentou o projeto, mas não perguntei sobre as árvores, olhei as maquetes, né? Isso não faltou assim de mencionar de repente que teria esse impacto na comunidade? É provável que sim, né? É provável, porque a gente também vai preservar aquele comércio que tem ali, tem um chaveiro, tem uma banca e tem uma lancheria ali, né? A gente vai... Então,
talvez a gente tenha que tirar mais árvores por causa disso, para preservar os negócios de pessoas que estão ali há muitos anos. Mas de repente sim, de repente tu tem razão. A gente teria que ter comunicado melhor. O problema dessa discussão, se tu leva essa discussão para a sociedade, eu me lembro de Hospital de Clínicas em Porto Alegre. Puxa, foi uma briga para conseguir duplicar um hospital referência em Porto Alegre do que o Hospital de Clínicas por causa de algumas árvores. Né? Então, às vezes, ao comunicar corretamente o que vai fazer, tu gera uma polêmica que acaba não fazendo. Eu me lembro da Orla do Guaíba. A Orla do Guaíba, em Porto Alegre, ficou 40, 50 anos, aquele monte de maricá, lixo e sujeira, mas tinha umas árvores para derrubar, não podia. Hoje em dia é uma grande obra de Porto Alegre, um grande ponto turístico de Porto Alegre. Então talvez tenha faltado, né? Talvez tenha faltado o detalhe, e depois vou me recuperando, vou falando do detalhe, fiz até um Reels essa semana explicando exatamente. Agora o importante é o seguinte, tudo dentro da lei e tenho absoluta certeza com ganhos para a sociedade. Nós plantamos só na Avenida Cimar, no Parque de Eventos, lá na Avenida da Estrada do Vadeco, em poucos dias aí, a gente plantou mais de 1000 árvores. Isso ninguém enxerga, né? Ninguém vê, mas são benefícios que a cidade vai ter. Certamente aqui onde está a prefeitura hoje, lá no ano de 1850, deveria ter alguma figueira linda, maravilhosa. A cidade cresce, a cidade se desenvolve, agora sem perder nenhuma árvore, pelo contrário, ganhando para cada uma 15 que a gente planta, acompanha o crescimento e daqui uns dias está dando sombra aí para a cidade toda. Prefeito, ainda nos assuntos polêmicos, né? O caso de assédio sexual denunciado por uma ex-assessora em relação ao secretário, depois exonerado, né? Que impacto isso tem no governo? Que medidas o senhor toma? O senhor sabia disso antes? Eu não sabia, mas vamos lá, isso são tantos casos que ocorrem por dia na área da saúde, na área da assistência social, nos abrigos, que a gente tem mais ou menos... a gente sabe disso, né, que acontece. Esse caso aí do secretário foi lamentável, né, um caso lamentável, e muito mais lamentável ainda ele se tornar um caso político, né, porque a gente poderia aproveitar como sociedade, e eu estou aproveitando aqui dentro do governo, para ampliar o controle disso. Tenho conversado com secretários para que eles olhem mais isso. Devo fazer alguma legislação mais forte com relação a isso, aproveitar o caso como um ensinamento. Agora, já desmoralizaram o cara, ele virou política, né? Virou um caso político. Aí, tu transformar a vida de uma menina, um desvio de um servidor num caso político, bom, aí acaba atrapalhando, né? Então, vamos dizer, tudo que eu puder fazer agora de bom, eu vou fazer, eu não me preocupo com a patrulha. Não, está respondendo para a vereadora tal, respondendo para o vereador. Não estou respondendo. Eu quero tirar desse problema que houve aí um ensinamento para todo mundo. O assédio é um troço chato, uma coisa nojenta, mas que ocorre todos os dias, em todos os segmentos que a gente trabalha. Aqui no município, eu abro o PAD, e eu acho que eu não tenho certeza, mas eu vou dar uma olhada nisso, que a única providência, o único servidor demitido na prefeitura por assédio sexual fui eu que fiz, quando presidente da Fama. Tenho quase certeza disso. Porque o resto normalmente não dá nada. E tem que ter consequências. Eu vou fazer isso. Esperar dar uma esfriada no assunto, porque ele virou político agora, né? Foi para a Assembleia Legislativa, um caso aqui de Gravataí, comissões criadas, nada contra, acho que tem que criar, mas não transformar isso num caso político, porque sempre tem um ataque ao prefeito, né? Eles têm que atacar o problema, esse que é o problema. A sociedade tem que se conscientizar disso, né? Que as meninas, as mulheres que trabalham aqui não podem sofrer esse tipo de constrangimento. A gente tem que aperfeiçoar. E aqui eu acho que vai uma culpa minha e da sociedade toda. A gente procura, se eu pegar hoje, ali uns PAD, eu tenho um departamento aqui que trata desses assuntos, processos administrativos. Eu tenho absoluta certeza, eu não vi ainda, não fiz o levantamento, estou pedindo o levantamento, e que nenhum caso na prefeitura de assédio, e todos os dias, Rafael, acontece algum num abrigo, num consultório, em algum local da prefeitura acontece isso.
Muitas pessoas, tenho certeza que muitas mulheres não se protegem porque sabem que não acontece nada e tem que acontecer. Agora não pode virar caso político, a Câmara de Vereadores não pode virar caso político e sempre com o foco no prefeito, né? Isso não tem fundamento. Nós temos que aproveitar esse caso para debater isso na sociedade, debater isso dentro do governo, tenho feito isso, para que a gente corrija isso. Agora é lamentável, né, acontecer isso no ano 2023, mas preconceito racial, preconceito de gênero, preconceito disso, assédio moral, assédio sexual, isso ocorre todos os dias. Só que tem que acontecer alguma coisa. Faz um levantamento, do que é jornalista, né? Faz um levantamento, vai ali no departamento desse de disciplina da prefeitura e pega lá de 2000, sei lá, estou chutando, a 2023, de 23 anos, quantos tiveram consequência? Olha que tu não vai achar nenhum. Eu acho isso que está errado, é isso que nós temos que corrigir. Agora não pode virar assunto político, isso sim é lamentável também. Prefeito, pautas de governo então. Gravataí recebeu um conceito A agora da Secretaria do Tesouro Nacional, né? O que significa isso e como estão as contas do município? Neste ano difícil, Rafael, de que nós perdemos 40, 50 milhões, que cada dia que a GM para eu perco 100 mil por dia, nesse ano difícil de pós-pandemia, né, 21, 22, 20, 21 parou tudo, 23 eu estou pagando a conta, caiu as receitas em tudo quanto é lugar e nós continuamos equilibrados. E esse conceito A aí que a gente tem, que é o segundo ano, o terceiro que a gente ganha isso, é sinal de rigorismo nas contas. Essa cidade que tem tanta demanda, né, e a gente consegue controlar tudo no bico do lápis, como se diz, né? Isso é bom. Isso eu acho que eu tenho que agradecer a minha equipe, agradecer as pessoas que trabalham conosco. Todas as quartas-feiras, nós temos aqui nessa mesa do gabinete a junta financeira. Se reúne o prefeito, o secretário da Fazenda, o secretário da Administração, a Procuradoria-Geral do município, e nós analisamos pedido por pedido que entra aqui. Eu quero um aditivo no contrato tal. Eu quero contratar um profissional aqui. Olha, eu quero contratar esse material ali. Tudo. Isso dá um trabalho danado. Nós analisamos caso por caso e o que isso tem de reflexo nas contas públicas. Esse tipo de trabalho, né, da junta financeira, desse cuidado todo que a gente tem, é o responsável por isso. Então eu só quero aqui aproveitar a oportunidade, cumprimentar os meus técnicos, as pessoas que trabalham comigo, a Câmara de Vereadores, por que não, né? Eles me ajudam muito nisso. Às vezes eu quero mexer em algum detalhe da receita, quero dizer não à despesa e eles têm sido parceiros nisso, né? Então, o que o senhor calcula em perdas nesse período pandemia e paradas da GM? Olha, eu acho que esse ano eu perdi mais de 50 milhões, né? Se tu pegar os recursos que vêm do FPM, os recursos que vêm do ICM, eu perdi mais de 50, 60 milhões. Como se compensa isso? Se compensa com economia, né? Não gastando onde não deve, não aumentando despesa onde não deve, né? E buscando novas receitas permanentemente, né? Então a gente faz muito isso. Cobrança de dívida. Olha, esta lei aí de compensação, troca de dívidas por serviços, tem feito que a prefeitura mantenha serviços sem gastar, né? Então tudo isso ajuda, tudo isso compensa. O aumento de receita que a gente busca, tem muitos investimentos na cidade, o ITBI cresce permanentemente, o ISS cresce permanentemente, isso nos ajuda. Claro que esses 40 milhões, se a gente não tivesse esse aumento de receita, seriam 100, né? E se a gente aumentasse a despesa, não tivesse esse controle rígido na despesa, e às vezes eu brigo aí com os sindicatos, né? Os sindicatos brigam no bom sentido, eles vêm defender o ponto deles e eu defendo os pontos das contas do governo, mas tendo muita transparência, né? Eu sempre tenho muita transparência com eles, mostro as planilhas, mostro as contas. Então é isso, né? A gente passa o dia inteiro lutando, porque as demandas da cidade são fantásticas, né? Tem demanda em qualquer canto da cidade que tu vai, e às vezes eles acusam, olha, não tem isso, olha, não tem aquilo, não tem isso, não tem aquilo, mas eu tenho que estar sempre olhando essas duas colunas, receita e despesa.
Então é um trabalho difícil, mas a gente tem conseguido. O governo Marco Alba, o seu governo, eles trabalham com financiamentos para obras, né? A capacidade de pagamento, isso é uma questão tranquila e pacífica, por exemplo, para um próximo governo, seja seu ou de outro prefeito. Não existe herança maldita. Depende, né? Se eles souberem manter o leme, né? Não tem problema nenhum. Essa capacidade de endividamento que nós temos, que é 5, 6, 10 vezes o que eu faço hoje, é muito grande a capacidade de endividamento, é resultado desse índice aí de avaliação, o índice A, né? É esse resultado. Tem que manter isso. Porque também não adianta eu ter a capacidade de endividamento, ter essas demandas todas que eu tenho e deixar de estoque, né? Eu tenho que gastar na cidade. O interessante é que esses financiamentos apareçam, que a sociedade enxerga isso. Agora, para pagar, tu tem que ter o controle rígido das finanças, aumentando receita, permanentemente tentando aumentar a receita, cobrando dívidas de quem nos deve, negociando e tendo esse controle. É herança maldita se o cara não souber cuidar das duas colunas. Para quem sabe cuidar das duas colunas, tu pode buscar esse financiamento e entregar para a sociedade. Nós temos superávit, e o superávit é para isso, né? Então, herança maldita depende de quem assume. Olha, eu assumi o governo e agora vou distribuir benesses para todo mundo, para os funcionários, vou fazer isso. Bom, não tem espaço para tudo. Então não é herança maldita. Agora, eu ter a capacidade de buscar no mercado, a juros subsidiados, com tempo para pagar, e não buscar e não entregar para a sociedade, porque eu não sei fazer conta, aí é ruim. Então ela é herança maldita para quem não sabe administrar. Para quem sabe administrar, está tudo dentro do caderninho, tudo sob controle. O senhor planeja mais algum financiamento até 2024? Devo enviar para semana que vem, devo enviar para a Câmara mais um financiamento de 60, 70 milhões, que o banco, já estou acertado com o Banco do Brasil há algum tempo, só não fiz ainda porque às vezes eu não tenho capacidade para gastar, né? Porque também tu tem que pensar nisso. Tem empresas disponíveis, tem gente disponível para trabalhar, eles estão me entregando no prazo que eu já contratei. Se eles estão entregando no prazo e tem sobra, eu posso contratar. Então a semana que vem eu estou mandando mais 60, já mandei um de 50, mandei um de 110 e mais um de 60, que dá 220. Com os próprios que eu estou gastando, está dentro do PPA, né? 240, 250 milhões. Esses investimentos são dentro do mesmo pacote de obras que o senhor, esse novo financiamento que o senhor anunciou, que era os 200 milhões do Zafra. Ou é um novo? Não, tem algumas novidades. Eu quero investir mais em drenagem, né? Drenagem urbana, ainda tem alguns pontos aí. Claro que o 16 de junho não foi parâmetro, choveu 240 milímetros num dia, isso não vai acontecer de novo dentro dos 200 anos. Mas me trouxe problemas. Então eu tenho que investir um pouquinho mais em drenagem, que eu vinha investindo só capital próprio em drenagem, nos contratos que eu tenho, quero investir em algumas obras, estou fazendo o plano diretor de drenagem do município, que nunca teve, contratei, já está contratado, já começou a fazer. Eu quero investir mais um pouco em drenagem e quero investir na infraestrutura de 1 ou 2 pequenos distritos industriais, ou seja, fazer rua, botar água, botar luz, para que as pequenas empresas de Gravataí, que hoje estão estranguladas pelo aluguel, o aluguel te deu um problema para essas empresas, tu não pode crescer, que tu vai investir no prédio que não é teu, e ainda tu paga aluguel botando esse custo no teu preço. Então tem aí umas 20 ou 30 ou 40 empresas pequenas de Gravataí que têm dificuldade de concorrer no mercado e de crescer por causa do aluguel. Eu vou fazer um distrito industrial ali na área da GM, que era nossa, uma outra área aqui na 118, que é nossa também, uma área essa aqui é pequena, dá umas 2 ou 3 hectares, mas ali eu tenho umas 15 ou 20 hectares na GM e vou estruturar um pequeno distrito industrial para esse tipo de empresa. Empresas que precisam de 3 mil metros quadrados, 2 mil, um terreno às vezes de 1.000 metros quadrados para eles resolve o problema, então eu vou investir nisso. E o resto também a mesma coisa, pavimentação, né? Meio fio, drenagem, porque tem muita rua, tem mais de 1.000 ruas em Gravataí que não tem pavimento, que não tem drenagem, que não tem esgoto pluvial. Por exemplo, agora eu estou investindo lá na Tom Jobim. Ontem ainda estive lá visitando as obras.
puxa, não tem lugar de Gravataí que precise mais de drenagem do que a Tom Jobim e que aquela Afonso Arinos lá, que são invasões do passado e tal, mas que estão lá. Pessoas que moram nas piores condições do mundo, estamos investindo lá. Então, investir em drenagem é isso. Tem áreas da cidade, tem aqui uma área aqui perto do Campo do Bagé, ali naquelas ruas ali em torno do Campo do Bagé, que alagam permanentemente. Quero fazer um projeto bom de drenagem ali para tirar aquela água de lá. Mas basicamente é a mesma coisa, infraestrutura. E o senhor tem pactuado isso com a Câmara, porque precisa aprovação da Câmara, sim, né? Sim, e está chegando o ano eleitoral, a gente sabe as influências da política, né? Eu acho que a Câmara tem amadurecido muito, os vereadores têm amadurecido muito nesse aspecto. Ao invés de só a minha demanda, eles entendem a gestão da cidade como benéfica a todos eles, ao mandato deles. Eles estando ligados ao governo, a esses financiamentos. Eu sempre convido, né? Olha, vou inaugurar uma rua, convido os vereadores. Alguns vão, outros não vão. Mas os que vão, a gente sempre salienta. Olha, isto aqui tem papel da Câmara de Vereadores. É eles que aprovam esse financiamento lá, esse endividamento lá. Então, eles têm amadurecido bastante, né? E cada obra que eu fizer, cada obra que a gente fizer, a base do governo se beneficia, inclusive a oposição. A oposição também enxerga isso, né? Eles têm sido maduros. Eu me lembro que no último financiamento de 110 milhões, eu acho que é aprovado por unanimidade. E teve acordo de um vereador da oposição que permitiu que fosse a votação rapidamente. Então isso tudo ajuda. Os vereadores têm sido bastante maduros nisso. O senhor entrega os 200 milhões em obras até o final do governo e alguma obra parada que lhe preocupe mais? Eu tenho para entregar, ontem semana eu estava fazendo um levantamento aí até o final do governo, mais de 150 obras na cidade, que estão andando, que estão concluídas, que estão chegando ao final, mais de 100 obras, 150 obras, é um grande pacote de entregas para a sociedade, né? E o que me preocupa, tem algumas que me preocupam mais, umas que tem uma só, basicamente, que não saiu do papel. É o Centro de Educação Especial, Irmã Soledade. Ele teve erros de projetos lá na concepção, contrataram a empresa com erros de concepção. Hoje nós estamos com 80%, 85% da obra pronta e preciso fazer aditivos ainda para terminar uma obra que era de 8, ela já está em 14 e vai a 16, e esse ano na educação eu não tenho dinheiro para fazer, né? O Fundeb também veio com perna de anão, porque ele tem referência com o ICM, com os repasses federais, né? Então eu também teve problema por causa da pandemia. Então esse ano eu não tenho dinheiro, eu quero levar essa obra e levando ela até o final para terminar ela em 2024. Mas é uma obra muito complicada e muito necessária. Imagina eu ter esse centro de educação especial para pessoas com deficiência, autistas. É um trabalho lindo, é um projeto lindo, mas que por erros de contratação e erros de projeto até hoje eu não consegui terminar. A entrevista Balanço de 2022, feita pelo seguinte, com o senhor falava na preocupação com a educação, né? De lá para cá houve troca no comando da educação, ainda lhe preocupa? Quais são os planos? Hoje não me preocupa tanto, porque finalmente, né, a gente conseguiu botar o norte nesse assunto, mostrar para a área de educação que o nosso IDEB é muito baixo, né, que tem que melhorar, que a gente tem que fazer melhorias e tal. Tivemos problemas e por isso a gente mudou, né? Os investimentos eu acho que eram feitos não muito adequadamente, se gastava mal na educação. E hoje eu tenho uma profissional lá que nos traz orgulho. Eu não sei se já conversou com a Aurelise. Finalmente uma diretora chão de fábrica, como a gente diz, mas com grande conhecimento, com grande preparo intelectual, e a Aurelise está dando o caminho, né? Não sei se não foi tarde já, podia ter feito isso antes, mas às vezes a gente não descobre esses talentos antes, ou às vezes as questões políticas não te permitem e tal, mas a Aurelise está dando um grande trabalho na educação, um grande norte para a educação. Ela conversa, ela faz acolhimento, os diretores precisavam desse acolhimento. Nós temos problemas estruturais na educação que não deveriam existir hoje, né? Eu tenho escolas que eu vou ligar lousas digitais, eu vou ligar ar-condicionado e eu não tenho energia.
Isso é triste, né? Nós tivemos dinheiro para investir durante muitos anos na educação e na infraestrutura desses aspectos a gente não investiu. Sem falar de erros aí, de outros erros na condução da educação. Mas a Aurelise tem se mostrado, pela experiência que tem, foi diretora há muitos e muitos anos de uma escola, tem uma relação muito boa com os diretores, e a educação é muita conversa, né? É muito acolhimento, é muito entendimento do projeto, e a Aurelise entende bastante disso e tem me ajudado bastante. Eu tenho muita esperança no trabalho dela para que a gente entrar num ritmo melhor, né? Ter rendimentos melhores na educação. Prefeito, a compra do campus da UBRA para transferência do centro administrativo, quando foi feita, eu inclusive no seguinte fiz uma análise como um bom negócio, né? Depois ouvi ponderações que me fazem refletir sobre isso. Por exemplo, o senhor pode ajudar a esclarecer. Qual custo terá essa transferência? É necessário algum investimento lá no campus para a adaptação? Né? E outra, questão do Parque dos Anjos, há algum plano, porque deve deprimir aquela região onde é hoje o centro administrativo, e vai sair dali 2.000 funcionários que circulam no comércio e tudo, né? Gostaria que o senhor falasse sobre esse negócio, né? Uma compra de 20 milhões em que o senhor defende que elimina o custo com aluguéis, né? Não, eu acho que não foi um bom negócio, foi um grande negócio, não? Eu entendo que foi um grande negócio. A construção de um novo centro administrativo, eu vinha conversando disso, ia me custar em torno de 50, 60 milhões para me entregar daqui a 3 anos, né? Esse eu comprei, agora é nosso, já está lá dentro por 5 hectares de área, né? E quase 20 mil metros de área construída. É só tu botar o preço do CUB nisso, tu vai ver que foi um grande negócio. Um prédio absolutamente acessível, né? O gabinete do prefeito, eu repito isso todos os dias, um cadeirante jamais veio aqui, porque não tem como vir aqui. Então, um prédio absolutamente acessível, onde eu vou transferir toda a prefeitura, perdão, e nós teremos o atendimento de tudo que o cidadão quer dentro de um mesmo local, com ar-condicionado. O pagamento do IPTU, eu sempre brinco, as pessoas na rua ali, se vão fazer um toldo no varão escaldante, as pessoas buscando informações sobre o IPTU. Lá eu vou ter um local único para tudo isso. O cidadão que vá à prefeitura de Gravataí agora vai fazer tudo no mesmo local. O prédio todo ele acessível, né? Uma acessibilidade plena com PPCI. A grande maioria, a imensa maioria dos prédios da prefeitura não tem PPCI. Sem falar nas condições degradantes desses prédios que a gente aluga. Tem prédios aí que a gente aluga que são completamente inadequados para o serviço público, não tem acessibilidade nenhuma, e o cidadão fica pipocando de um ponto para outro para conseguir, às vezes, resolver um problema. Lá nós resolveremos todos no mesmo local. Tem adaptações a fazer? Era uma universidade, né? Agora passa a ser uma prefeitura. Pequenas coisas nós vamos ter que fazer, né? Teremos que fazer. Mas tem um ginásio de esportes com 2 quadras bem desenhadas de esporte, a cidade não tinha. Tem um estacionamento amplo, em que a gente, além do estacionamento, poderá fazer feiras de produtos de todo tipo, pode fazer eventos, pode fazer de tudo que tu imaginar, né? Tem um auditório. Gravataí, a cidade de Gravataí tinha que alugar, pedir emprestado auditórios para fazer uma reunião, às vezes. Tem um auditório bonito, bem feito e tal. Então ele não é um negócio bom, ele é um grande negócio que a prefeitura fez e que provavelmente pelos volumes de dinheiro, a cidade não... As pessoas normalmente não têm noção do que é 20 milhões, 40, 50, então não tem noção disso. Mas é um grande negócio. Esse aluguel que eu pagava, 300 mil por prédios absolutamente inadequados para o serviço público, nós não vamos pagar mais. Esse vai ser usado aqui dentro. Outra coisa, eu vou fazer este prédio, eu vou fazer uma concessão, eu vou doar, vou entregar por parte da dívida atuarial que eu tenho com o IPG. O IPG será dono desse prédio, vai alugar para a prefeitura, então esse dinheiro que eu pagava de aluguel, eu vou pagar agora a parcela do IPG, vou dar vida ao IPG, vou criar uma diretoria nova no IPG para lidar com negócios. O IPG não pode ser uma instituição que, de braços cruzados, espera o dinheiro da prefeitura, não, eles vão receber um imóvel, vão ter que administrar, vão poder alugar espaços lá
alugar o estacionamento, alugar lancherias, alugar restaurante, ou seja, o IPG vai fazer daquilo uma fonte de renda para a aposentadoria dos próprios funcionários. Para onde é que ia esse dinheiro? Para um monte de gente aí que aluga prédios para a prefeitura. Então, a UBRA, o centro administrativo, todos os prefeitos, desde 2008, tinham nos seus PPAs lá a construção de um centro administrativo e nunca ninguém fez. Então nós tivemos a oportunidade, mantemos a UBRA lá, né? A UBRA lá no prédio 4 vai ficar por mais um ano, mantendo os cursos, os alunos não seriam simplesmente dispensados. Estão aqui, eu continuo em Gravataí. Tem uma área específica que a gente deixou fora da compra para que a UBRA produza lá, construa um prédio para montar os seus cursos ali, numa nova realidade hoje da educação. Então não foi apenas um negócio, eu entendo, e quem entende um pouquinho sabe fazer conta, um grande negócio para a prefeitura. É risco zero, esse negócio consolidado, risco zero dos rolos judiciais da UBRA interferirem nisso? Eu acho que o único campus, ontem eu ainda comentava isso com os secretários, ontem eu fiz a primeira reunião do secretariado no novo espaço, né, lá no auditório, né? Tiramos uma foto que vai ser histórica, inclusive. É risco zero porque já está pago, uma parte, já está com escritura e com registro de imóveis, já é nosso, né? O campus da UBRA é nosso. Claro que o resto dos leilões que a UBRA pretendia parece que anda meio enrolado na justiça, mas o nosso está consolidado, está pronto, está feito, já pagamos a primeira parcela e não temos risco. Tem que adaptar, é evidente que tem que investir algumas coisas lá, não grande coisa, né? Porque é um prédio que vem há tempo sendo degradado, com o tempo, né? A UBRA não tinha mais dinheiro nem para manter, imaginem manter aquela estrutura toda. Então tem algumas coisas que nós vamos ter que fazer, e as adaptações que tem que fazer, nós vamos fazer no tempo, né? Aos pouquinhos nós vamos fazendo. O senhor falou no Fundo de Aposentadoria dos Funcionários, né? O senhor fez uma reforma da Previdência no primeiro ano do E esse processo da UBRA está lá dentro. Lá na reforma da Previdência está previsto o repasse de imóveis do município para que o IPG se mantenha vivo, se mantenha cada vez mais vivo, mais forte. Isso também torna suficiente a reforma da Previdência, ou num futuro governo será, o próximo governo será necessário uma nova reforma? Sem dúvida, eu acho que a sociedade evolui, a tábua de vida evolui, as coisas vão evoluindo no tempo, e esses fundos de previdência permanentemente tem que estar fazendo cálculo atuarial. E certamente daqui a 5, 6 anos, 8, 9, 10 anos, nós vamos ter que fazer de novo. Um outro governo vai ter que fazer de novo uma nova reforma, vendo o momento, como é que está lá o momento. Por isso que eu digo que nós temos que ter dentro do IPG, e os grandes institutos de previdência, eu fui presidente da Corsã, que lá tinha o fundo de previdência, eu trabalhei na CRT, fui diretor, lá também tem, e eles têm que pegar esses ativos e fazer dinheiro disso. Tem fundos de pensão aí que tem shopping center, que tem estacionamentos, que tem áreas comerciais e tal, ou seja, eles têm que fazer dinheiro do patrimônio que tem, não pode ficar lá, a prefeitura já depositou, como é que está? Não, eles têm que movimentar esse dinheiro, eles têm que fazer dinheiro disso, têm que fazer negócio disso. Às vezes fazem maus negócios, né? A gente vê aí fundos de pensão que fazem maus negócios, influídos politicamente. Agora, tendo uma área profissional trabalhando lá dentro, a lei protege eles, o Instituto de Previdência Complementar, a Secretaria de Previdência Complementar, tem toda uma legislação que protege esses investimentos. O senhor encerra o governo já com uma nova emergência no Becker e a integração da rede com a Santa Casa, né, que hoje administra... Cada vez mais, Rafael, cada vez mais eu aposto na Santa Casa. A Santa Casa é uma instituição muito forte. A nova emergência vai estar pronta, eu acho que agora até o final do ano está pronta, triplicada, porque aquela que tem ali, com perdão da palavra, é um lixo, né? É um lixo que não tem nada a ver com Gravataí, aquela emergência, cama nos corredores, é um troço degradante, até quem vai ali a gente enxerga. Teremos uma nova emergência igual a do Nora Teixeira, eu fui visitar do Nora Teixeira, a nossa vai ser igual a deles, e numa emergência triplicada. E cada vez mais fazendo essa integração das UPAs com o hospital. E ontem ainda tive aqui uma notícia, não sei se já saiu no site da Prefeitura, mas está para sair, da Unicinos, veio aqui, com a Santa Casa, veio buscar
uma sexta mão, né? A 4 mãos eles estão fazendo um convênio, Santa Casa e Unicinos, com o governo sendo anuente disso e participando desse processo, trazer para cá uma faculdade de medicina, né? Que deve abrir uma nova janela do governo federal dentro de poucos dias, e para quem tem toda essa estrutura operacional, técnica e parceria política, vai sair uma nova, não sei se vai sair, mas nós estamos trabalhando seriamente nisso. Ontem esteve aqui o Dr. Weston pela Santa Casa, teve o reitor da Unicinos aqui nesta sala, e mais o secretário da Saúde, o vice-prefeito Levi, que é da área, e eu como prefeito, dando de acordo para que esse assunto caminhe. Então, cada vez mais nós vamos ter... A saúde é um grande problema da nossa Gravataí, né? Embora nós não sejamos a referência em saúde na região metropolitana, que é Porto Alegre, mas esse nosso hospital não atende à necessidade. Então, nós temos que crescer permanentemente. E trazer a Unicinos para cá, com curso de medicina, residentes e formação de mão de obra para a medicina aqui em Gravataí, será fundamental para nós. Então, eu aposto muito na Santa Casa. O senhor tem uma frase, né, sempre o senhor usa nos eventos públicos, de que Gravataí é a melhor cidade para morar e investir. Alguma novidade de investimentos na cidade? Balanço o senhor faz privados, né, eu me refiro. Todos os dias, né, tem alguma novidade. Eu faço e pegou, né? Hoje morar em Gravataí, tanto é que essas empresas de imobiliárias lançam todos os dias uma coisa nova em Gravataí. Teve uma semana aí que eu tive que dizer, olha, para um pouquinho, tu lança a segunda e tu lança na outra para não lançar junto, que não me atrapalha a minha agenda e a de vocês, de tantos que vem, que foi o Aviva e o Dalla Santa. Eles tiveram que combinar quem lançava antes e quem lançava depois. Então viver em Gravataí é bom, e quem prova isso são os empreendedores. E investir em Gravataí também, pela excelente posição geográfica, pela infraestrutura que a cidade tem, né? Então eu não posso te dar os nomes, porque eles normalmente pedem sigilo, né? Mas sempre tem, Rafael, sempre tem alguém querendo investir em Gravataí, centros logísticos sendo criados. Eu fico analisando aqui na mesa com a equipe de engenharia todos os dias algum projeto novo. No momento eu tenho 3 novos que eu estou analisando, né, projetos de investimento nessa área. Que volume de investimentos? Olha, em volume de investimentos quase meio bi, né? Quase de meio bi de investimentos. Um novo centro logístico enorme, um outro centro logístico também enorme. Então sempre tem vindo empresas para cá, sempre atraindo coisas novas para Gravataí. Então, essas coisas estão andando bem. Capacidade estrutural para esses investimentos, me refiro a água e esgoto, né? Privatização da Corsã, o senhor sempre foi um defensor. Sim. Que benefícios traz para Gravataí nessa relação com os investimentos, né? Já que depende desse abastecimento, né? Para não faltar água para o pobre. Nesta segunda-feira de manhã eu estive lá na EGE. Eles têm um escritório da nova Corsã, fica ali na Carlos Gomes. Estivemos lá eu, o secretário Davi, porque tem umas questões contratuais. Nós estivemos lá conversando com a diretoria da EGE, e eu levei para eles as necessidades que Gravataí tem, né? De segurança hídrica, é isso que tu fala, né? Exatamente. E de obras que tem que ser feitas, priorizando algumas obras importantes para Gravataí, para que não falte água, né? E não tem como faltar se eles fizerem os investimentos que têm que serem feitos. Falei do Rio Gravataí, da minha preocupação com as barragens, né, com as 3 barragens, mas também trazer água para Gravataí de outros locais. Por exemplo, a água que vem, a água bruta lá do Arroio das Garças, lá em Canoas, e que aquele não seca nunca lá, né, um afluente dos Sinos, que já chega em Cachoeirinho, que chega aqui na adução de Alvorada e Viamão. Eu quero mais um pedaço dessa obra que chega na adução de Gravataí. Então isso eu tenho tratado com eles. E, por exemplo, o novo reservatório de 3 milhões de litros que está pronto lá na Morada do Vale, ali no lado do Chaleira Preta, precisa de 2 adutoras de Cachoeirinha, uma adutora da ETA Cachoeirinha até Vista Alegre, depois de Vista Alegre até esse novo reservatório, que estão andando essas obras. Dei prioridade para isso, e dei prioridade à nova adutora da Estação de Tratamento de Água da Cavalhada para o reservatório do Cipreste aqui no centro, para que não falte água na Coab, por exemplo, né? Perdão.
que não falte água na Coab, por exemplo, como falta hoje, que não falte água para os investimentos que a gente tem na cidade. Então, fui muito bem recepcionado pela nova direção da EGEA, vou assinar um novo contrato de concessão, botando isso no contrato como prioridade. E, prefeito, ainda nessas privatizações sempre são polêmicas, né? O governador anunciou a instalação das primeiras não é praça de pedágio, free flow, né? Isso é um indício de que pode ter um pedágio em Gravataí? O senhor já conversou com o governador sobre isso? Não, conversar eu conversei, estive lá com ele naquele convite que ele me fez para entrar no PSDB, eu conversei com ele sobre essas coisas. Evidentemente que eu sempre repito isso, né? Nós não podemos perder o investimento feito na RS 118, essa duplicação, as vias laterais, as obras que ainda estão fazendo, nós não podemos perder esse investimento, botar fora. Eu sempre lembro e falo daquele problema quando a Freeway ficou sem pedágio, né? Se não fosse eu era secretário da época de governo, fui presidente da FAMA e tal. Quem fazia naquela época o recolhimento dos animais mortos, limpeza de lixo, recolhimento de lixo no trecho da Freeway era o município, porque não tinha mais quem fizesse e estava caindo aos pedaços. E isso a gente não quer para nossas estradas. Agora, o modelo de cobrança, se algum dia vão cobrar pedágio aqui, tomara que não, né? Porque é muito fácil ser demagogo e dizer, olha, tudo de graça é melhor. Poxa, eu gostaria de almoçar todos os dias de graça. Eu gostaria de ir ali no Rissul, no Carrefour, nesses lugares aí, dizer, olha, o rancho é de graça, o senhor pode levar, adoraria isso. Mas nós não podemos ser demagogo ao ponto de entender que isso é natural, não vai acontecer. E esse modelo aí de cobrança que é o modelo que existe na Europa, nos Estados Unidos, pelo trecho andado, não sei, tomara que não, né? Mas que é o futuro, eu acho, dessa RS 118, será. E é complicado colocar um pedágio dentro de uma área urbana, né? Como é que faz isso? Então esse é o grande problema que o governo tem, o governador está estudando soluções e tal. Agora nós temos que ter uma solução, de repente, numa outra rodovia que bote dinheiro aqui para manutenção, mas nós temos que ter manutenção. Nós não queremos a RS 118 investir quantos milhões? Isso vem desde o governo Olívio Dutra, esse assunto. Milhões. Olívio Dutra vem esse assunto, Sartori, Ieda, 198, Rigoto, todo mundo bota todo o dinheiro nessa estrada e aí nós vamos deixar, né, apodrecer a estrada? Não, né? Nós temos que ter um jeito de manter. Se os municípios vão participar disso, se o subsídio cruzado de uma outra cidade, alguma coisa tem que ver. Eu não quero é perder a qualidade dessa estrada. E o free flow, esse aí é um modelo que não está ainda bem aperfeiçoado. Hoje ele simplesmente substitui a parada, né? Mas cobrança por trecho, sei lá como é que vão fazer. Alguma solução tecnológica nós teremos que ter. Eu me lembro que eu entrei de moto, evidentemente, né, na época, dentro da cidade, no centro da cidade de Santiago do Chile, tu paga para andar naquele túnel subterrâneo de 19 quilômetros que tem embaixo da cidade, tu paga para andar. Agora, com soluções tecnológicas, eu não posso pagar o mesmo preço que quem usa a estrada toda, né? Então essas coisas têm que ter saída, agora como, não sei. Tenho conversado com o governador, não gostaria de jeito nenhum que nós tivéssemos pedágio aqui, e pior, eu acho que Alvorada e Viamão, que já são cidades com problemas de desenvolvimento, ter um pedágio para chegar e sair deve prejudicar bastante. O governador diz que está atento a isso, está estudando isso, de que maneira ele vai resolver isso da melhor forma possível. Prefeito, entrando na política, por que escolha pelo PSDB? Vamos lá, eu nunca gostei de extremismo, né? Eu acho que a extrema esquerda e nem a extrema direita, elas têm muito a contribuir quando tu tensiona demais para um lado, né? Tu tem que ter um entendimento da sociedade. Eu acho que o governador Eduardo Leite, além de ser essa estrela nacional que é um cara que trabalha nesse sentido. Ele privatiza serviços, ou seja, ele tem um viés de direita, né? Ele é um privatizador, acho que talvez o governador que mais fez privatizações no Rio Grande do Sul, Sulgás, CE, Corsã, ele conseguiu fazer, mas ele é um cara que conversa com a sociedade toda. E hoje o prefeito, o governador, sei lá, que não conversa com a sociedade toda, que não entenda as questões plurais de uma sociedade, ele não tem condição de governar. A sociedade hoje é aberta, nós temos as redes sociais, todo mundo tem opinião, todo mundo conversa. Então, se tu não conversar com todo mundo,
tu não consegue governar, tu não consegue fazer uma coisa boa para a sociedade. E o Eduardo Leite, presidente nacional do PSDB, e coloca o PSDB nessa direção, e ele conversa com todo mundo. Não tem nada à extrema, não tem nada à esquerda nem à direita, ele caminha no meio disso tudo e com inteligência, né? Ele, por exemplo, ele conversa sobre escola cívico-militar, ele tem um entendimento que essas escolas são boas, né? E se não for a extrema-direita e for uma escola com bastante disciplina, é uma escola boa, ele entende assim, né? Eu também entendo assim. Tu não pode também eliminar o modelo, porque se tem tanta gente na sociedade querendo esse modelo, ela tem que ter alguma coisa de boa. Então o governador Eduardo Leite, sem falar nas questões de racismo, nas questões de gênero, ele trabalha no meio disso tudo. Eu acho que esse é um bom modelo para a sociedade. Conversar com as pessoas, a gente nunca perde, a gente sempre ganha. O senhor é candidato à reeleição? Sem dúvida, sou candidato à reeleição, tenho um governo bom, bem aproveitado, tem uma pesquisa recente aí que confirma, de um outro instituto, também um instituto bem acreditado, mas que confirma tudo isso, né, do nosso governo, das coisas boas que a gente tem feito, a população tem entendido isso, né, e tem que concorrer à reeleição, sim. Eu tenho muitos projetos ainda para Gravataí. A chapa 100% Zaffa, Dr. Levi? Dr. Levi, sem dúvida, Zaffa, Dr. Levi. O Dr. Levi é um cara que eu admiro muito, né? Ele é um cara centrado, um cara tranquilo, tem posições muito clássicas, muito claras, e o Levi é um cara de bem. Tu pode achar o que tu achar do Levi, mas ele é um cara de bem. Ele construiu a carreira dele, ele tem um nome na sociedade respeitável. Tu nunca viu um escândalo relacionado ao Levi, alguma posição extrema do Levi? Não, o Levi é um cara tranquilo. Eu me dou muito bem com ele, gosto muito bem dele. Sempre que eu preciso do Levi, aqui ele está do meu lado, está junto, né? E é um cara de mais ou menos nessa linha que eu te falei aí de Eduardo Leite, né? O Levi conversa com todo mundo. Então tu anda com ele na rua aí, ele é respeitado como médico, então eu quero ele do meu lado, né? Tu não tem uma coisa que tu possa dizer do Levi que ele tenha se desviado do bom caminho, né? Um cara de família, um cara tranquilo. Olha, gosto muito dele e ele vai continuar comigo. Já fechamos esse acordo e ele vai continuar, nós vamos repetir a chapa. Para quem não sabe os detalhes, por que ocorreu o rompimento entre Luiza Falon e Marco Alba? Eu chamo de a terceira guerra política de Gravataí, né? Porque já teve aquele período da Abílios, Oliveira, Bordignon, Stasinski, agora Zaffa e Alba. Não, na verdade não teve rompimento porque nós não tivemos oportunidade de romper, né? Eu sempre digo isso, eu não tive oportunidade de ter um rompimento com o Marco, porque eu não conversei com ele sobre isso. O Marco, quando o nosso projeto, né, meu e dele, eu não escondo disso, ele tem méritos nesse assunto, porque soube conduzir. Claro que nós ajudamos ele muito, né? Eu, o Davi, o secretário Davi, outros secretários que estão, o Cláudio, o Regis, a gente ajudou o Marco a conduzir o governo. Então, o governo é uma obra de todos nós, né? Ele como prefeito, eu cheguei primeiro que ele, né? Eu cheguei em 2011, quando ele era deputado. E estou junto nesse projeto junto. E o Marco tem todas. Mas a gente trabalhou durante todos os 2 primeiros anos de governo, alinhados, né? Colocando ele na foto sempre, porque ele tinha um projeto maior e que servia para Gravataí, ele ser deputado federal e a deputada Patrícia se reeleger. E o Marco não conseguiu se reeleger, por problemas aí da estratégia dele, não conseguiu se eleger deputado federal, conseguimos eleger a Patrícia. A partir deste momento, o Marco ficou, diríamos assim, manietado, né? Ele tinha ido contra o Gabriel, vice-governador, contra o Leite, contra o governo federal, o PMDB federal, lá ele discordou de todo mundo e ficou sem opção. Legal, isso acontece na vida pública, né? O Marco é um grande estrategista político, mas não deu certo a estratégia dele, ele ficou mal. O que eu até mandei, tem o WhatsApp aqui que posso te mostrar, Marco, temos que conversar. Tu não pode ficar 4 anos esperando a próxima eleição, vamos conversar e tal. Não, vamos conversar e tal. Mas nunca veio conversar.
E o Marco tem uma personalidade forte, ele construiu um partido, o MDB é um partido que ele domina, diria 97% do partido é dominado por ele. E o que ele entendeu? Olha, eu não preciso conversar com ninguém, né? Eu sou o candidato natural. Como eu vi movimentos que estavam sendo feitos pelo MDB, por ele próprio, lançando candidatura, eu achei que, no mínimo, desrespeitoso, né? Eu era o prefeito, sentado na cadeira, tinha um mandato, ele sempre me incentivou a ser candidato à reeleição, que um prefeito sempre tem que ser candidato à reeleição, né? Até porque está fazendo um bom trabalho. Eu cumpri com ele todas, subi no caminhão, tirei férias para fazer o final da campanha dele, 18 dias de férias que eu tirei, eu trabalhei 18 dias na campanha dele, em cima do caminhão, andando pela cidade toda. O Levi, conforme combinado, nem apoiou os candidatos do partido dele. Olha o que o Levi fez. Não apoiou os candidatos do republicano, que tinha federal, que tinha estadual, não concorreu ao estadual, que era um desejo do Partido Republicano, porque tinha combinado com o Marco não concorrer. Apoiou, o Levi terminava o expediente dele, caminhão em cima de uma caminhonete de som, caminhou a cidade inteira, ou seja, nós dois, eu e o Levi, cumprimos a nossa parte. Não deu certo, o Marco não se elegeu, não deu certo, legal, não deu certo. Senta comigo, com o Levi, e vamos combinar o que nós vamos fazer no futuro, né? Olha, eu quero ser teu vice, olha, eu quero indicar o vice, olha, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Bom, sei lá, certamente, Martinelli, eu e o Marcos e o MDB chegaríamos a um acordo, mas não teve essa conversa. Chamei o MDB aqui, os vereadores, os 5, na presidência do vereador Alain, e perguntei para eles: quem é o candidato do MDB? Sou eu? Primeira frase do Alain: isso nós vamos discutir na convenção. Olha, meus amigos, uma convenção em que o Marco tem 97, 98, 95% do partido, não tem convenção, tem uma nomeação. Eu digo, então o candidato é o Marco. Não foi claro, Alain. Chamamos de novo aqui, chamei toda a bancada, os 5 vereadores do MDB. 3 me disseram que era o Marco o candidato, que ele não podia ficar fora do páreo durante tanto tempo. E outros 2 vereadores, olha, a gente não participa dessas conversas e tal, mas o candidato me disse aqui, a bancada era o candidato Marco Alba, que tem todo o direito, o Marco tem todo o direito de ser candidato, qualquer cidadão tem direito de ser candidato a prefeito. Ele, que já foi 2 vezes prefeito, entende que o futuro dele é ser prefeito novo, legal, não tenho nada contra. Porém, eu também tenho o direito de ser candidato. O meu grupo, as pessoas que me apoiam, os secretários que me apoiam, órgãos da sociedade, empresários e tal, acho que eu devo continuar o meu trabalho. Como é que eu continuo? Se no MDB não tem lugar, procuro outro partido. Então, se tu disser assim, tu brigou com o Marco? Não, até encontro ele na rua e cumprimento ele, me dou com ele, sempre me dei com ele. Tem alguns ali dentro do MDB que levam o ódio como bandeira de trabalho, esses aí estão de mal comigo e tal, tudo bem e tal. Mas não teve briga, não teve traição, não teve nada, simplesmente não teve conversa, não teve acordo. É uma característica do Marco? É uma característica dele. O Jones foi assim, o Nadir foi assim, o Paulinho da farmácia foi assim, o Klebs foi assim. Quanta gente, em tese, traiu o Marco, né? E ele não traiu ninguém, eles não, porque ele é assim, é do espírito dele ser assim. Eu não estou dizendo nada, deu certo até agora, ele construiu um partido grande na cidade, né? Ele tem os méritos dele, tem direito de ser candidato a prefeito, agora eu também tenho, né? Então não houve briga, porque não teve oportunidade até de brigar com ele. Há ainda uma possibilidade de Zafra e Marco estarem juntos na eleição, ou esse tempo passou? Olha, conhecendo o Marco como eu conheço, não, né? Conhecendo o Marco, ele tem... Não há chance ou... olha, conversar a gente nunca, na política a gente nunca fecha nenhuma porta, né? Sempre tu deixa uma fresta, porque pode bater um vento, né? E o nosso projeto não é diferente, né? Tem uma pesquisa na cidade, que eu tenho essa pesquisa, em que as pessoas identificam um projeto que continua andando, né?
Então, eu não tenho dificuldade de conversar sobre nada, né? Eu converso com todo mundo, eu te disse, eu admiro o Eduardo Leite, o PSDB, por ter essa visão de conversar tanto à esquerda quanto à direita. O Eduardo Leite, lá no dia que eu assinei, estava lá, o que ele disse? Nós vamos ser esquerda em determinados assuntos e nós vamos ser direita em outros assuntos. É assim que se faz política, né? Conversando. Então, eu não estou dizendo que não tenha nenhuma oportunidade, né? Eu não tenho nada contra o Marco, eu trabalhei com ele durante muitos anos, né? E não tenho nada contra ele. Olha, inclusive defendi, eu fui para depoimentos na Polícia Federal defender o Marco, porque eu tinha convicção que ele não tinha culpa nenhuma naquele processo lá nem me lembro como é que era o nome lá, tinha Operação Solidária. Operação Solidária, né? Eles vinculavam o Marco a crimes nas licitações da Corsan. O Marco Alba não sabia nem onde era o departamento de licitações da Corsan, né? Quem vive lá dentro sabe. Eu disse isso lá na Polícia Federal, defendi ele. Ou seja, eu não tenho nada pessoal contra ele, de jeito nenhum, nunca tive. Seria muito hipócrita aqui estar dizendo que o Marco é um bandido, que o Marco é uma pessoa de bem, é um cara que construiu a vida política dele, já acho que passou o tempo dele como prefeito, mas isso é problema dele, não é meu, né? E agora, conhecendo ele como eu conheço, essa hipótese não existe, né? Ele é candidato, está trabalhando a candidatura dele, legal, legítima, e eu estou trabalhando a minha e vou continuar trabalhando. Há candidaturas já colocadas, né, em debate, né, na cidade. Quem o senhor identifica como adversário na próxima eleição? A disputa é com o Marco, é com o Bordignon, Dimas, Thiago de Leon, que são candidaturas... Olha, eu reconheço o Marco e o Bordignon são dois símbolos da política de Gravataí. Eu entendo que os dois já passaram por isso, já foram prefeitos e eu acho que eles deveriam ter outros projetos na vida, já estão em tese com algumas ideias que não são mais contemporâneas, né? O mundo mudou e eles pararam um pouquinho nesse tempo aí. Tanto é que o Marco queria ser deputado, né? Se o Marco fosse deputado federal hoje, não estava aqui brigando pela candidatura. Mas eu vejo nesses dois, o Bordignon hoje, se tu pegar as pesquisas, ele está, até porque está há muito tempo fora, né? Mas é um candidato forte, ele é um ícone na cidade, as pessoas reconhecem o trabalho dele. Tu não pode tirar, por exemplo, dele as coisas que ele fez para Gravataí, né? Ele fez muitas coisas boas, então é um nome forte. O Marco teve 2 anos aí dois mandatos de prefeito, fez um trabalho bom, nós estávamos juntos ajudando e carregando esse trabalho junto com ele, mas ele era o capitão do time, né? Então eu vejo esses dois aí, né? Eu vejo o Marco e o Bordignon como os dois grandes adversários, né? 2 adversários que eu tenho nessa eleição. Então acho que sim, esses dois são os pontas de lança, né? E eu me considero hoje, aí, pelo governo que fez, pelas entregas que vou fazer 150 entregas até o final do meu mandato para a cidade, né? Coisas que eu estou trabalhando há muito tempo, terminando obras inacabadas, que ficaram paradas, a ZEMEIS é um exemplo disso, né? Obras que ficaram abandonadas, aí eu estou terminando, entregando, vou entregar 2 daqui uns dias aí mais, já entreguei 3. Tenho sido corajoso em fazer coisas novas que a cidade precisava, mas que logo a cidade vai entender. Então esses 3 aí que estão no jogo. O senhor já tem uma maioria construída na Câmara, pensando que ali por março, quando começam a se decidir as candidaturas, a tendência é o MDB, que hoje dá uma garantia de maioria, sair do governo, né? Tenho construído ela todos os dias, né? Eu preciso ter 11 na Câmara, né? Quem conhece o movimento sabe, no mínimo 11 eu tenho que ter, eu tenho esses 11, estão comigo, tenho 12 provavelmente, tenho 13 provavelmente, né? Porque tem alguns caras lá, alguns vereadores lá no MDB que vão ter dificuldade de eleição, eles sabem disso também, que estão do meu lado. Tem alguns caras que estão lá no MDB que eu construí, alguns vereadores que foi construção minha, que poderão estar comigo no futuro. Mas aquela maioria necessária para governar, eu tenho construído, tenho
tenho conversado muito, temos uma articulação forte, o Davi tem me ajudado, o Levi tem me ajudado, o Dilamar tem me ajudado, o próprio Regis, secretário da Saúde, tem me ajudado, e nós estamos devagarinho construindo, com muito respeito, né, construindo isso. O MDB tem me ajudado, né, o MDB ainda até hoje está no governo. Eu tenho secretários do MDB aqui que são vitais para o governo, secretários que eu construí junto, a trajetória deles, junto com o Marco, né, e que estão no governo, que são fundamentais. E alguns deles não estão nem aí para a política, eles estão aí para fazer o trabalho que a sociedade precisa. E eu preciso desse tipo de gente, né, que tem a sociedade como algo maior e não um detalhe político. Esses estão comigo e tal. Então eu acho que vou construir essa maioria, estou construindo, hoje eu tenho e vou construir sim, seguramente. Apesar de teres ocupado cargos públicos, né, fosse presidente da Corsã, aqui no município ocupaste os mais altos cargos, fosse secretário de governo, lembro que na época do governo Nadir, temporário, né, eu dizia no seguinte, que tinha tinta na caneta de prefeito, inclusive, né, mas foi a primeira eleição que disputaste, né? Então dá para considerar que eras um outsider da política, né? E agora, dentro da política, o início do governo Marco Alba ainda operava a política, né? Delegavas isso, né? A partir do rompimento, trato como um bem-vindo à política do Zafra, né? É verdade. Que lições tens tirado desse bem-vindo à política, e podemos dizer um Zafra menos sincericida ou não? Não, acho que não. Eu acho que aquela política de estar sempre guardando uma cartinha na manga, cara, não faz o meu estilo. Eu gosto de conversar seriamente com a sociedade. Esses dias eu dizia aqui num encontro aqui na Sigra, que ser transparente é fundamental. Hoje em dia, Martinelli, todo cidadão tem um gravador e uma televisão na mão, né? Aqui tem uma câmera de alta resolução e um gravador. Então não tem mais hoje em dia espaço para essas coisinhas, esconder o jogo. Continuo sendo um sincericida, que nem tanto sincericida, mas sincero, né? Conversando claramente. Tudo que eu faço na cidade, eu debato com a sociedade, eu converso com as pessoas, né? Qualquer coisa que eu inventar de fazer, eu converso. E às vezes tem ensinamentos que vêm da oposição, quer ver um exemplo? Esse projeto do Cláudio Ávila sobre as creches. Puxa, projeto lindo, maravilhoso, e vem do Cláudio Ávila, que é um opositor que eu tenho lá na Câmara, um opositor de alto nível, mas um opositor. Ele bate forte no governo, tem cada batida às vezes que, poxa, dói no lombo, né? Mas ele contribui para a sociedade. Então, não tem mais esse espaço de, por exemplo, tudo que vem da oposição eu sou contra. Não, eu aprendo muito com o que eles dizem lá, né? E às vezes eu não sou sincericida, eu sou sincero no que eu estou dizendo. Como é que eu vou aprender? Por exemplo, ontem eu fui no encontro aí das pessoas com deficiência. É lá que eu aprendo as necessidades, as dificuldades que eles têm. Eu tenho que confessar isso. Ontem eu ainda confessei lá, olha, eu tinha muitos preconceitos, achava que era muita bobagem o que vocês falavam. Não é bobagem, é necessidades que vocês têm. Quando eu entrei para o PSDB, eu ainda disse isso lá numa reunião privada com o governador, eu digo, olha, Eduardo, eu aprendo muito contigo. Eu tenho 70 anos e tinha muitos preconceitos com relação ao teu comportamento, e hoje eu vejo que tu está certo. Tu com 38 que ele disse que tem, o Eduardo com 38 anos me ensina todos os dias muitas coisas, né, que eu não entendi. Então, você não tem mais na política espaço para cartinha na manga, para ser contra o fulano só porque ele é da oposição, para ser contra o fulano só porque ele milita numa causa social que eu até achava frescura. Não, eu aprendo todos os dias com essa gente. Então eu sou um sincericida, eu acho que tem que mudar o termo. Eu sou sincero, eu sou claro, eu sou transparente. Nada que eu faço não tem transparência. Eu gosto de transparência em tudo que eu faço, e eu acho que o prefeito tem que ser assim. Por exemplo, o que eu estudo sobre coisas novas da sociedade, embora tendo 70, eu não posso ficar no passado, tem coisa que passou. Ontem eu discuti aqui na sala com o Valcir Ascari e com o Sindicato dos Metalúrgicos
o futuro da indústria automobilística do mundo. Mas com quem eu vou discutir isso? Com o cara da livraria aqui na frente? Não, eu tenho que discutir isso com quem vive isso o dia inteiro. Quem é? O Valcir Ascari. E tu acha que eu não sei que o Valcir Ascari é PT até dentro, mas com quem que eu vou aprender isso? O Valcir. Ontem tive uma longa conversa, ele com os amigos dele do Sindicato dos Metalúrgicos, sobre o futuro da GM. Me preocupa o futuro da GM. Mas com quem eu vou discutir isso? Com a GM? Sim, com os patrões lá da GM. Legal, até discuto isso. Mas o que dói na carne, o que vai doer na nossa vida, eu tenho que discutir com um sindicato dos metalúrgicos. Embora ele seja petista até, né? E que legal. E o PT é o meu grande adversário? É o grande adversário do Eduardo Leite? Mas eu tenho que discutir com essa gente, eu tenho que ouvir essa gente. Então a política mudou muito. E quem não se der conta disso, que tudo tu tem que discutir com a sociedade, não tem que fazer tudo que a sociedade pensa, né? Tu tem que ter coragem de enfrentar os problemas. Agora tem que discutir com todo mundo. E eu faço isso com todo mundo, com os deficientes, com as questões de gênero, com as questões de meio ambiente, eu tenho que discutir quem entende disso. A professora essa que me bateu, feito louca aí, né? Bateu e gritou, e um dia encontrei ela na rua, me xingou. Sim, mas ela é uma militante da causa, né? Puxa, se não fosse o Lutzenberg lá atrás subindo naquela árvore em frente, né? Hoje, a minha filha trabalha na CNPC, advogada da CNPC, lá da papeleira. O Lutzenberger hoje, lá naquela, é um ídolo, é um ícone, tem uma estátua de tão bem que ele fez para a sociedade. Mas graças a Deus que ouviram ele, né? Então eu sou um político hoje, o Rafael, que tenho esta convicção. Eu tenho que ouvir todo mundo, eu tenho que ouvir a sociedade. Quem manda nessa cidade são os moradores. E eu só os represento aqui porque mais da metade deles me elegeram para estar aqui. Agora eu tenho que ouvir esses caras o dia todo. Eu não sei tudo. Prefeito Luiz Afalon, agradeço a entrevista. O senhor gostaria de deixar uma mensagem para quem nos assiste? Olha, agradecer a oportunidade de conversar com a sociedade. Eu sempre que me convido, eu converso com todo mundo, né? E dizer que essa sinceridade que a gente tem no diálogo com a sociedade, ela vai continuar, eu vou continuar ouvindo todo mundo. Ontem eu estive lá na Tom Jobim. Se tem lugar que precisa de investimento público, são essas comunidades, estive lá ouvindo eles. Esses dias estive aqui na Amapá, quase me bateram na Amapá, né? Porque aí eles acham que tem que dragar o rio, que tem que limpar o rio. Estou buscando as licenças ambientais para isso, porque fui lá ouvir as pessoas. Ninguém melhor traduz o drama do 16 de junho do que aquelas pessoas que moram ali na Amapá. Eles acham que eu tenho que limpar o rio. Fui lá na CCR, discuti com a CCR a limpeza dos canais embaixo da Freeway, que é a área de concessão federal. Eles vão fazer isso para nós. Então eu aprendo cada dia que passa com a sociedade. A sociedade me ensina. Dizem muita coisa que não tem fundamento, mas dizem muitas coisas que eu pesco lá que tem fundamento. Um novo prefeito, um novo governador, o presidente da República que não ouve a sociedade, que não ouve as pessoas, não tem nenhum futuro mais na política. Eu entendo assim. Graças a Deus que a gente tem essa transparência toda das redes sociais, que eles nos ensinam a cada dia. Cada dia tu busca lá um personagem nas redes sociais, na televisão, no rádio, no jornal, que te ensinam como te comportar. E tu tem que estar aberto para aprender. Então, muito obrigado aí pelo espaço, né? Sempre que o amigo precisar, sabe onde me encontrar. Não mais aqui, mas daqui uns dias, lá no novo centro administrativo da Prefeitura. Um abração, meu irmão. Obrigado.